Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma segunda-feira traz mais um In Memoriam aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse no qual eu sempre peço que, se você não tiver se inscrito ainda, inscreva-se, ative no sininho as notificações, assim todos os vídeos que nós publicarmos aqui você sempre é avisado quando eles entrarem no ar, né? E muito obrigado a todos vocês que já são mais de 30 mil inscritos aqui no canal, né? Nós atingimos essa marca faz agora alguns dias. Eu dizia, agora somos quase 30 mil, agora posso dizer, somos 30 mil e passamos disso, né? Seguimos sempre crescendo com um conteúdo feito com dedicação, com carinho para todos vocês. Fica o meu agradecimento e o agradecimento de toda a equipe do Observatório da TV. O nosso encontro dessa semana relembra um ator que, a partir desta semana, está de volta no Globoplay, num dos seus trabalhos já da maturidade, né? Como um avô muito sério, um pouco prepotente, mas que vai sendo amaciado pelas circunstâncias e tem também momentos de ternura, especialmente por conta dos netos. Na novela Era Uma Vez, de Walter Negrão, que o canal Viva exibiu até poucas semanas atrás, né, e que agora já é integrada ao catálogo do Globoplay para os assinantes que não tinham, por exemplo, o combo dos canais Globo e podiam já ver no Globoplay os capítulos de Era Uma Vez quando ela estava no ar no canal Viva. Cláudio Marzo. Cláudio Marzo, que em Era Uma Vez vivia o vovô Xistos, né? Num contraponto, ali, numa rivalidade, até uma disputa pelo amor dos netos ele era o sogro do pai das crianças, o Erson Capri, Álvaro, né? E tinha essa disputa com o outro avô, o pai do Álvaro, que era o vovô Pepe, o Elias Glazer, né? A novela de 1998, dirigida pelo Jorge Fernando, também pelo Rogério Gomes, enfim, né? Cláudio Marzo nasceu aqui na cidade de São Paulo, se chamava realmente Cláudio Marzo, né? No dia 26 de setembro de 1940. Nasceu de uma família de operários, né? E com 17 anos de idade abandonou os estudos porque tinha um sonho de ser artista e de ser ator, né? E abandonou os estudos e ingressou na TV Paulista, fazendo figuração, né? Depois foi arrumando trabalhos um pouco maiores na TV Tupi, ainda numa fase que valorizava muito os teleteatros e tinha até algumas novelas, mas elas não eram exibidas diariamente, né? E quando a telenovela diária começa, em 1963, Cláudio Marzo está nos seus últimos dias de TV Tupi, né? Ele já está apostando muito em ser um ator de teatro. Ele mesmo dizia que era de uma geração que não acreditava tanto na televisão e preferia fazer teatro, achava a televisão uma coisa menor, e esse preconceito depois foi se dirimindo com o tempo, né? Tomou-se uma consciência do valor e do poder da televisão também, como forma de arte, especialmente na dramaturgia, né? E o início das novelas diárias, 63, 64, encontra Cláudio Marzo muito focado em teatro, principalmente, embora fizesse televisão, por conta dos ganhos, enfim, né? Ele aproximou-se dos artistas que integravam o grupo do Teatro Oficina, entre eles José Celso Martinez Correia, né? Fez uma novela na TV Record em 64, Marcados para o Amor, com Francisco Coco, né? E tendo contato ali com o Oficina, começou a participar de uma peça em 64, né, os dias do início do regime militar, enfim, uma peça de Glaucio Gil chamada Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. E nos bastidores ali, ensaiando e já colocando a peça em cartaz, enfim, ele foi convidado por Haroldo Costa, né, comentarista de carnaval, mas também um ator, um grande conhecedor da história da nossa música, do samba, enfim. Haroldo Costa convidou Cláudio Marzo para trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro e ingressar numa emissora que estava nascendo, estava por estrear naquele momento, que era a TV Globo, né? Que estrearia em abril de 1965 e já era proprietária aqui em São Paulo da TV Paulista, onde ele havia começado a sua trajetória, o Cláudio Marzo, né? Ele aceitou, naquele momento, com instabilidades políticas, enfim, era tudo que ele precisava, né? Mudar um pouco de ares,
ter uma segurança profissional, acertar um contrato e apostar num novo projeto que, como é um jargão entre os atores, né, ou se não é um jargão, um termo, né, que talvez não caiba tanto, mas como é comum entre os atores dizerem, era interessante contribuir para a abertura desse novo mercado, para os próprios atores poderem trabalhar, né? E ele foi para lá e não fez a primeira, mas já na segunda novela do horário das 7 horas da TV Globo, ele estava como protagonista. Ao lado de Marília Pêra, ele fez a Moreninha, né? Ela era a Carolina, a personagem título, e ele o Augusto, grande amor dela desde a infância. Nessa novela, que tinha produção, tinha direção, né? Enfim, o grande responsável por ela era Otávio da Graça Mello, ou somente Graça Mello, como foi grafado em vários trabalhos, né? E era baseado no romance de Joaquim Manuel de Macedo, que depois a própria TV Globo adaptaria novamente com Nívia Maria e Mário Cardoso, em 1975. Iniciou-se aí uma relação de Cláudio Marzo com a TV Globo, que teve algumas pausas, alguns hiatos nos quais ele esteve em outras emissoras, né? Mas que durou bastante tempo e deixou a imagem do ator muito ligada à da dramaturgia da casa, né? Nessa década de 60 ainda, ele participaria de novelas de sucesso com a assinatura, se não como autora, mas do estilo da supervisora Glória Magadã, né? Entre elas, A Rainha Louca, A Grande Mentira, A Última Valsa, né? A Rainha Louca, um personagem de grande sucesso popular, o Índio Robledo, que rendeu a ele e a sua parceira de cena, seu par romântico, Teresa Amayo, né? A Maria de las Mercês. Um espetáculo no teatro também, que eles faziam com Cléia Simões, colega da novela também, né? E esteve em Rosa Rebelde, esteve em A Grande Mentira, esteve em Sangue e Areia, né? E em 1969 foi escolhido para protagonizar com a então nova na emissora Regina Duarte, a primeira novela totalmente livre do jugo de Glória Magadã no estilo, na cara das novelas da TV Globo, foi Véu de Noiva, de Jeanette Claire. Nessa novela ele vivia um piloto de automobilismo, o Marcelo, e formava par com a Regina no papel de Andréia, né? E essa novela fez um grande sucesso, abriu um caminho para um novo estilo de novelas na emissora, e o par romântico deu tão certo que ele se repetiria logo em seguida nas novelas Irmãos Coragem, também de Jeanette Claire, Minha Doce Namorada, de Vicente Sesso, e Carinhoso, de Lauro César Muniz, até 1974, né? Nesse meio tempo, Regina só fez uma novela sem Cláudio Marzo, que foi Selva de Pedra, de Jeanette Claire, com o Francisco Coco, né? Em Irmãos Coragem, o ator teve um dos grandes momentos da sua vasta carreira, como o Duda, o irmão Coragem que não era garimpeiro e sim jogador de futebol, um ídolo do Flamengo, né? E o ator participou da segunda versão da história também, em 1995, agora como o Coronel Pedro Barros, que é o grande vilão desse enredo, agora aí atualizado por uma junta de roteiristas liderada por Dias Gomes, marido de Jeanette, né? Mas é claro que entre as duas versões de Irmãos Coragem tem muita água para rolar, inclusive as duas passagens de Cláudio Marzo fora da Globo que eu citei e muitos filmes que ele fez, né? Antes de voltarmos às novelas, vamos citar alguns filmes que Cláudio Marzo fez, né? Filmes cujos elencos ele integrou. Copacabana Me Engana, O Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, O Homem Nu, A Lira do Delírio, né? Fulaninha, Pra Frente Brasil, né? A Dama do Lotação, O Xangô de Baker Street, né? E esses são só alguns realmente, porque o ator fez dezenas de filmes, cerca de 30, salvo o erro meu, né? E essas duas passagens que ele teve fora da Globo, uma foi na TV Tupi, no final dos anos 70, fez lá uma novela de Sérgio Jocman e Walter Negrão, Roda de Fogo, o advogado Jacques, era o seu personagem, e no final dos anos 80, começo dos 90, esteve na TV Manchete em duas novelas de grande sucesso, Cananga do Japão e Pantanal, né? Na primeira, o jornalista Noronha, e na segunda, o histórico José Leôncio, né? Que agora voltará na pele de Marcos Palmeira, numa nova versão na TV Globo. Marcos Palmeira, que na TV Manchete era Tadeu, um dos filhos do José Leôncio, né?
E ele participou também de uma minissérie em 91 lá, O Fantasma da Ópera. Mas na TV Globo, né, Pantanal é realmente um grande momento da carreira do Cláudio Marzo, né? Abrilhantou ainda mais esse projeto que marcou época na nossa teledramaturgia, um grande ponto da Rede Manchete, né? E na TV Globo, nessas idas e vindas, ele cristalizou a sua imagem, não só de galã, mas de ator de talento junto ao público, né? Participou, ao longo dos anos 70, também das novelas O Bofe, que deu uma desconstruída na sua imagem de galã, porque ele era o bofe do título, né? E Jardel Filho era outro. Na época, essa palavra indicava homens mal arrumados, assim, né? Um pouco pilantras, né? Que não se cuidavam, enfim, diferente da conotação que ganhou ao longo do tempo, né? Ele esteve, depois de Carinhoso, na novela O Espigão, de Dias Gomes, como um ambientalista, um ecologista, como queira, né? Essas palavras ainda nem existiam, começaram a existir a partir daquele momento. O Léo, muito preocupado com a questão ecológica, com a questão do verde, né? Podemos assim definir. E em 1975 foi o Fernando Seixas, numa das adaptações do romance de José de Alencar, Senhora, para a televisão. Primeira novela colorida das 6, uma das primeiras do horário, escrita pelo Gilberto Braga a partir da obra de José de Alencar, né? E em 1977, infelizmente, o ator amargou a censura de uma novela na qual ele interpretaria o papel interessante de um psicanalista que analisava casais em crise, enfim, o Dr. Lyle, que era Despedida de Casado, de Walter George Durst. Depois de ir para Tupi e voltar para a TV Globo, os anos 80 tiveram muitos trabalhos, né? Plumas e Paetês. Antes dela, Olhai os Lírios do Campo, né? Em Plumas e Paetês ele interpretava o Edgar, que no Tititi, que nós vemos agora no Vale a Pena Ver de novo, foi reaproveitado, enfim, agora na interpretação de Caio Castro, né? Formava par com a Marcela, que era a Elizabeth Savala. Brilhante, o motorista Carlos, que ganhou a torcida do público por um final feliz com a sua patroa, por quem ele se apaixona, Dona Chica, Fernanda Montenegro, né? Pão Pão Beijo Beijo, Partido Alto, Tenda dos Milagres, Cambalacho, Bambolê, né? Foram realmente muitos trabalhos ao longo dos anos 80. Praticamente o ator não saía do ar. E nos anos 90, depois da TV Manchete, ele voltou à TV Globo em 93, no finalzinho do ano. Por pouco ele não fez a minissérie Agosto, no papel que acabou ficando com o José Maier, o comissário Matos. Mas Cláudio Marzo voltou à TV Globo como o Orestes, um coveiro, na novela Fera Ferida, baseada na obra de Lima Barreto, escrita pelo Agnaldo Silva, pela Ana Maria Moretson e pelo Ricardo Linhares, uma das novelas que eu mais gosto. Era um personagem bastante interessante. Quando você fala assim, é o coveiro, parece uma coisa jogada fora, mas não. Era um personagem de peso ali na história, né? E um elenco de peso com grandes estrelas e personagens muito bem alinhavados pelos autores, né? Colaboradores aí dos autores. Flávio de Campos e Márcia Prats merecem também esse crédito, né? Sem dúvida, nesse trabalho. Como eu disse, eu gosto muito. E depois, o ator participou de Irmãos Coragem, como eu citei, na sua segunda versão, Vira-Lata, a nossa Era Uma Vez, que é o gancho para falarmos dele aqui hoje, né? Aquarela do Brasil, Andando nas Nuvens no ano anterior, né? Esteve também ao longo da década de 2000 em Coração do Estudante, o senhor João Mourão, né? Mulheres Apaixonadas, Rafael, A Lua Me Disse, foi o pai do Guerra, o Marcos Pasquim, do Pedro Guerra, né? Do Guerra e Paz, de Carlos Lombardi, em 2008. Esteve presente em muitos momentos marcantes da nossa teledramaturgia, não esquecendo de Desejo Proibido, mas seguramente há outros que eu não citei, né? Me lembrei agora também de um filme que eu não citei há pouco, Se Segura Malandro, com Hugo Carvana, né? Enfim, Cláudio Marzo é um ator que construiu, né, nos proporciona hoje um grande legado ao longo de muitos anos no nosso cinema, na nossa TV, né, no teatro também, do qual ele gostava tanto, mas acabou fazendo muitos filmes e novelas e menos teatro do que talvez ele quisesse ter feito, né? Mas, sem dúvida, é um nome que uma geração mais nova pode ter conhecido já como o Vovô Xistos, por exemplo, né? Mas que tem muitos trabalhos interessantes para a gente conhecer em reprises, no Globoplay, e vale a pena vocês aproveitarem essa oportunidade. Parafraseando aqui um outro programa nosso, né, que é o Vale a Pena.
Mas eu não posso deixar de me despedir nesse nosso encontro de hoje sem citar a perda irreparável, tanto quanto a do Cláudio Maros também, enfim, né, mas uma perda muito grande no nosso cenário artístico, que é a do Tarcísio Meira, né? Temos um Vale a Pena, que foi feito aqui algum tempo atrás, pode procurar nas playlists que você encontra com facilidade. Fizemos um Vale a Pena ainda em vida, né, de Tarcísio Meira. Ele já não estava atuando, sua última novela foi em 2018, Orgulho e Paixão, do Marcus Bernstein, né, inspirada em Jane Austen, na qual ele vivia o Lord Williamson, né? E, enfim, no Vale a Pena vocês podem aproveitar esse mergulho na trajetória do Tarcísio Meira que nós fizemos aqui, né? Irmãos Coragem, Escalada, Guerra dos Sexos, Roda de Fogo, Araponga, Brilhante, O Homem que Deve Morrer, Um Anjo Caiu do Céu, Um Só Coração, enfim. E é uma perda que a gente não gostaria de noticiar, não gostaria de ter que comentar, né? Tenho certeza que muitos de vocês, se não todos esses mais de 30 mil dos nossos inscritos, gostam muito, admiram o Tarcísio Meira, que além de um grande galã, como ele sempre vai ser lembrado, era um ator dos melhores, fez personagens dos mais diversos, sempre reafirmando, como se ele precisasse, que era um dos nossos grandes talentos da dramaturgia. E ele não foi, ele não era, ele é, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque os trabalhos ficam, né? E é uma perda muito grande. Na próxima semana nós temos um novo encontro. Um abraço e até lá.